As marcas horizontais podem ser do tipo longitudinais, ao longo da via, transversais, cruzando a via, de canalização, de parada e ou estacionamento, e inscrições no pavimento, símbolos e legendas. Para as marcas longitudinais, a cor amarela indica que a via possui fluxo nos dois sentidos, e a branca em sentido único. A faixa contínua indica proibição de ultrapassagem e a seccionada, pontilhada, indica permissão. É importante salientar que as marcas longitudinais seccionadas permitem a ultrapassagem e não obrigam. É um automatismo incorreto do condutor o fato de, ao se deparar com esta faixa, já acelerar para tentar a ultrapassagem. Se seu veículo já está na velocidade limite para a via ou para o tipo de veículo, a ultrapassagem não deve ser iniciada, mesmo que a via e o fluxo de trânsito permitam. As marcações transversais cortam a via perpendicularmente e possuem diversas finalidades, sendo: linha de retenção. Indica o ponto de retenção do seu veículo, ou então determina que você está na contramão da via, sendo colocada geralmente antes de faixas de pedestres e sinalização luminosa semafórica. Linha de estímulo de redução de velocidade. Estimulam e induzem a redução da velocidade, pois são dispostas na via de forma transversal e progressivamente mais próximas umas das outras, indicando que à frente existe um obstáculo ou situação de perigo. Marcação de área de conflito, proibição de obstrução. Você nunca deve fechar uma interseção de vias, ou seja, parar seu veículo no centro da interseção, seja ela um cruzamento em cruz, em Y ou em T, independente de existir a marcação de área de conflito, a qual serve apenas para reforçar ainda mais a proibição. Faixa de travessia de pedestre. Encontradas em esquinas e antecedidas por uma marca de retenção ou então no meio de uma via. Atropelar um pedestre sobre uma faixa de pedestre agravará sua situação na hora de seu julgamento e punição. Saiba que parar, estacionar, ultrapassar ou retornar sobre uma faixa de pedestre é uma infração e, por esse motivo, existem as faixas de retenção para indicar o local correto de parar. Cruzamentos rodocicloviários. Indica que você está cruzando com uma ciclovia ou ciclofaixa e que é proibido executar operação de retorno nesses locais. Lembre-se que nestes, ali os ciclistas também têm a preferência. Faixas exclusivas. Tais marcações indicam que você irá cruzar por uma via que possui uma faixa exclusiva para a circulação de um determinado tipo de veículo, podendo ser ônibus, veículos de carga, etc. Se for realizar a conversão à direita, faça após cruzar a marcação da via exclusiva. A marcação poderá ser amarela, indicando que a faixa está no contrafluxo da via, ou branca, indicando que está no fluxo, ou seja, no mesmo sentido. Dê a preferência. Indica o local limite em que se deve parar o veículo quando necessário, em locais sinalizados com a placa R2, placa de dê a preferência, ou símbolo R2 pintado no asfalto. Cruzamento rodoferroviário. Indica ao condutor a aproximação de um cruzamento em nível com uma ferrovia e o local de parada do veículo. Poderá ser um cruzamento com barreira ou sem barreira. Se for um cruzamento sem barreira, sempre pare, olhe para ambos os lados da via férrea e escute antes de atravessar. Entenda a pintura de canalização de uma via como uma espinha de peixe. Você só poderá se deslocar a favor dela, nunca contra, pois neste caso estará na contramão. Para a separação de fluxo de tráfego de sentidos opostos, a marcação de canalização é da cor amarela. Para a separação de fluxo de tráfego de mesmo sentido, a marcação de canalização é da cor branca. As áreas onde existe a pintura de canalização são locais onde o trânsito de veículo não é permitido. As marcas de estacionamento e ou parada e sinalização por uma faixa amarela ao longo da borda da via indica que no local é proibido parar, mesmo que por curto espaço de tempo e ou estacionar. O que definirá a proibição específica é a sinalização vertical, ou seja, a colocação da placa R6A, proibido estacionar, ou R6C, proibido parar e estacionar. Certos locais permitem apenas a parada de veículos específicos, tal como de transporte coletivo. Neles, os demais veículos não podem estacionar ou parar.
mesmo que somente para embarque, desembarque, carga ou descarga. Áreas de estacionamentos regulamentados definem basicamente três coisas, sendo a finalidade para a qual existe a vaga de estacionamento, exclusiva para veículos conduzido ou conduzidos por deficientes físicos com dificuldade de locomoção, táxis, idosos, ambulâncias, área de estacionamento controlado e rotativo, paga e ou controlada por tempo, carga e descarga ou área livre, qualquer veículo. A posição de estacionamento podendo ser paralelo ao meio-fio ou oblíquo em ângulo. E, por final, o espaço reservado para a vaga. Por padrão, não estando definido o espaço e a posição de parada e estacionamento dos veículos de duas rodas, o mesmo deve ser posicionado de forma perpendicular ao eixo da via. As inscrições no pavimento se dividem em setas indicativas, símbolos, indicação de mudança de faixa e indicação de movimento em curva. As setas indicativas definem as únicas direções que você poderá tomar ou a possibilidade de retorno, e sua interpretação são similares às placas de regulamentação, que possuem a mesma finalidade. Os símbolos indicam e alertam o condutor sobre situações específicas na via. Dê a preferência. Indica a interseção como a via preferencial. Pare se necessário. Porém, ao acessar a via, aplique a velocidade necessária para não oferecer risco aos demais veículos, mantendo a sua direita na via. Cruz de Santo André. Indica que à frente existe um cruzamento de uma via como a ferrovia, cruzamento rodoferroviário. Pare, olhe e escute antes de atravessar. Bicicletas. Indicativo de via, pista ou faixa de trânsito de uso de bicicletas. Nesses locais, é proibido o trânsito de veículos motorizados ou de tração animal. As inscrições do pavimento de mudança obrigatória de faixa indicam com antecedência que existe a necessidade de reduzir a velocidade e trocar de faixa, com cuidado, sem obstruir o fluxo dos demais veículos, pois à frente existe provavelmente um estreitamento da pista ou algum obstáculo. As inscrições no pavimento de movimento em curva são utilizadas para indicar a presença de uma curva acentuada e o sentido obrigatório de circulação. As sinalizações semafóricas ou luminosas podem ser de regulamentação ou de advertência. Ao avistar o sinal amarelo ou vermelho, você deve parar seu veículo antes da faixa de retenção e permanecer aguardando enquanto o sinal estiver vermelho. Se já tiver iniciado o cruzamento quando o sinal ficar amarelo, não pare. Complete a travessia. A sinalização de regulamentação está dividida em duas categorias, para veículos e para pedestres. No semáforo de 3 luzes para veículos, a cor verde significa prosseguir com segurança e em baixa velocidade. A amarela, parar com segurança, e a vermelha, aguardar a abertura do sinal, as quais acendem nesta mesma sequência: verde, amarelo, vermelho, uma de cada vez e sempre retornando ao verde. O semáforo de 2 luzes para veículos é utilizado para o acesso em balsas e pedágios, significando a luz verde avance e a vermelha pare. O semáforo com símbolos para direção controlada é similar ao de 3 luzes, diferenciando-se apenas por possuir setas que definem a única direção que o condutor poderá tomar assim que o semáforo abrir, caso ele esteja naquele ponto da via ou faixa. O semáforo com símbolos para direção livre são indicadores luminosos na cor verde, com setas que indicam ao condutor a direção livre. Mas atenção! Cuidado com os pedestres, pois esses pontos podem ser locais de conflito entre pedestres e condutores. Os semáforos para pedestres, também conhecidos como foco de pedestre, possuem somente as cores vermelho, aguarde, e verde, avance. A sinalização semafórica de advertência pode se apresentar de 2 formas, ou seja, 2 luzes piscando alternadamente ou uma única luz intermitente, apagando e acendendo. O significado é o mesmo, não havendo nenhuma diferença na interpretação. Nesses casos, passa a ter preferência o veículo que vem pela direita. Devido ao desconhecimento desta regra pela maioria dos condutores, essa situação gera extremo risco. Por isso, se for necessário, ceda sua preferência e sempre se aproxime da interseção em baixa velocidade e com total atenção. O agente de trânsito, popularmente conhecido como guarda de trânsito, possui prioridade sobre os demais sinais, ou seja,
Sua ordem deve ser obedecida independente dos demais sinais ou regras. Ele possui alguns gestos pré-definidos que servem para se comunicar com os condutores que trafegam naquele local, tais como: após a execução do sinal de parar em todos os sentidos, nenhum veículo mais poderá realizar o cruzamento da via, com exceção dos que já o estavam cruzando. Poderão ser usados, juntamente com os gestos, 2 silvos breves de apito. Após a execução do sinal de parada ortogonal de apenas um lado, todos os veículos que se deslocam em direção às costas ou peito do agente, do lado do braço estendido, devem parar, com exceção dos que já iniciaram o cruzamento. Após a execução do sinal de parada ortogonal para os 2 lados, todos os veículos que se deslocam em direção às costas ou peito do agente devem parar, com exceção dos que já iniciaram o cruzamento. Com o gesto de seguir em frente, estando um ou mais veículos parados, o agente de trânsito poderá se valer deste gesto, juntamente com o sinal de apito de um silvo breve, para determinar aos condutores que sigam em frente. O gesto de ordem de parada por foco de luz é geralmente utilizado para indicar ao condutor a ordem de parada, agitando a lanterna em direção ao veículo. A ordem de redução de velocidade indica ao condutor que o mesmo deve reduzir sua marcha e desacelerar seu veículo, e poderá ser usado juntamente com um silvo longo de apito. O agente de trânsito possui o recurso de comunicação sonora com os usuários das vias de trânsito, sendo usado para tal os silvos de apito, onde um silvo breve indica siga e serve para liberar o trânsito na direção ou sentido indicado. 2 silvos breves indicam pare e serve para ordenar a parada obrigatória. Um silvo longo indica diminua a marcha e serve para indicar a ordem de redução de velocidade. O condutor também interage com os demais usuários da via por meio de gestos, onde ele indica sua intenção de parar ou reduzir a marcha, dobrar à esquerda ou dobrar à direita. Este tipo de sinalização são dispositivos refletivos que melhoram a percepção dos limites e divisões das vias. Os balizadores de bastão podem ser mono ou bidirecionais e possuem unidades refletivas na cor branca, indicando que o condutor está no sentido correto do fluxo da via. Já na cor amarela, indica que do lado adjacente existe um fluxo oposto de veículos, e na cor vermelha, usada em vias rurais, BR, indica que o condutor está na contramão da via. Os balizadores de pontes, viadutos, túneis, barreiras e defensas são unidades refletivas afixadas ao longo do guarda-corpo ou mureta de pontes, viadutos, túneis, barreiras e defensas. Suas cores, branca, amarela e vermelha, seguem a mesma lógica dos balizadores de bastão. As taxas e os tachões são elementos contendo unidades refletivas, aplicados diretamente no pavimento. As taxas e os tachões podem ter o corpo branco ou amarelo, e suas unidades refletivas poderão ser brancas, mesmo sentido, amarelas, sentido duplo oposto, ou vermelhas, indicação de contramão. Os balizadores tipo cilindros delimitadores possuem sua unidade refletiva sempre na cor amarela, e servem para melhorar a percepção do condutor quanto aos limites da via. Os dispositivos de canalização delimitam o fluxo de veículos e/ou pedestres e divide-se em prismas, os quais têm a função de substituir a guia da calçada, meio-fio, quando não for possível sua construção imediata. Podem ser brancos ou amarelos, de acordo com a marca viária que complementa. Os segregadores, que têm a função de separar as pistas para uso exclusivo de determinado tipo de veículo ou pedestres. A sinalização auxiliar de alerta chama a atenção do condutor para a existência de obstáculos, perigos ou mudanças de alinhamento da via. Os marcadores de obstáculos são pintados sobre o mesmo para indicar o lado correto pelo qual o condutor deverá desviar do obstáculo. Os marcadores de perigo são colocados em formato vertical, placas, para indicar o lado correto pelo qual o condutor deverá desviar do perigo. Os marcadores de alinhamento alertam sobre a mudança brusca de direção que seu veículo deverá sofrer e o alinhamento que deverá ser mantido. Reduza bastante a velocidade nestas situações. As alterações nas características do pavimento são recursos que alteram as condições normais da pista de rolamento, quer pela sua elevação, com a utilização de dispositivos físicos colocados sobre a mesma,
lombadas ou quebra-molas, quer pela mudança nítida de características do próprio pavimento, sonorizador ou pavimento rugoso. Os dispositivos de proteção contínua são elementos colocados de forma contínua e permanente ao longo da via, com o objetivo de evitar que veículos ou pedestres transponham determinado local ou interfiram no fluxo oposto. Os dispositivos luminosos são equipamentos eletrônicos e luminosos que permitem a variação de sinalizações e mensagens diversas e servem para informar e educar o usuário das vias de trânsito. Os dispositivos temporários são elementos fixos ou móveis, articulados ou desmontáveis, utilizados de forma temporária em situações de emergência, perigo, obras, com o objetivo de alertar, bloquear ou canalizar o trânsito ou proteger pedestres, trabalhadores e equipamentos. Existe uma prioridade na ordem de atendimento às regras de trânsito e suas normas, ou seja, as ordens emanadas pelo agente de trânsito prevalecem sobre as normas de circulação e outros sinais, as indicações do semáforo sobre os demais sinais e as indicações dos sinais sobre as demais normas de trânsito. Resumindo, seria o seguinte: primeiro o guarda, depois os semáforos, depois as placas e pinturas no asfalto e, por final, as regras de trânsito, tal como a regra de andar pela direita da via.